Olá, este é o Assembleia Convida e eu tenho imenso prazer em receber o deputado Marcos Martins, do PT, e os seus convidados, a Procuradora Regional do Trabalho, doutora Célia Regina Camachi Stander, e Eliezer João de Souza, que é presidente da ABREA, Associação Brasileira dos Expostos ao Amianto, que é o assunto do programa Assembleia Convida de hoje. Aliás, para quem não sabe o que vem a ser o amianto, as implicações do seu uso, veja na reportagem de Priscila Silvério. Darcy Magion trabalhou por 18 anos em uma indústria de telhas. Como mecânico de manutenção, ele visitava vários departamentos e respirava poeira com amianto, matéria-prima deste tipo de produto. O que ele não sabia é que este minério altamente resistente é nocivo à saúde. Há 20 anos, ele foi diagnosticado com asbestose, doença causada pelas fibras de amianto que ficam presas nos pulmões e causam o enrijecimento do órgão. Você entrava dentro da sessão de tarde, estava com a roupa toda impregnada, a cabeça impregnada. Então, o pó em todas as sessões tinham. Quando entrei em 69, não tinha nenhum tipo de EPI lá. Esses equipamentos de segurança foi dado no final dos anos 70 para o ano 80. Eles começaram a construir uns filtros e aí eles começaram a dar umas máscaras para o pessoal usar. Umas máscaras branquinhas, parece feita de papel melita, e não adiantava nada, não resolvia nada. Na oficina a gente pegava as bombas ou qualquer equipamento e ia dentro da fábrica trocar. A fábrica está toda impregnada de amianto. Mesmo que quando ele está molhado, quando você vai limpar, secar com ar comprimido, você vê aquela poeira subir. Então a gente não era, ninguém da firma falou para nós, esse produto é nocivo, esse produto é até perigoso. Eles sonegavam e escondiam. Isso aí eles fizeram até no fim que eu estava lá, eu, mesmo como chefe da mecânica, eu participava de alguma reunião com o gerente, tudo, nunca ninguém abriu o jogo. O jogo sempre foi escondido. O amianto matava silenciosamente. A ABREA é a Associação dos Expostos ao Amianto. Em 94 nasceu a ABREA, em 95, e aí a gente começaram a chamar a gente para fazer exame, começamos a reunir. Fomos fazer exame na Fundacentro. Aí que a gente descobriu que a gente estava doente. Desculpa. Aí que a gente descobriu. Até aí ninguém sabia. Nego morria por tuberculose, porque fumava, morria por pneumonia, mas nunca que o amianto matou. E eu vi muito meu amigo meu morrer nos bujões de oxigênio. Isso eu falo para você porque eu vi. Eu tenho dificuldade muito grande para respirar. Se eu tomar banho, eu canso. Qualquer coisa que eu fazer repetitivo, esforço repetitivo, eu canso. Eu estou falando com vocês, estou sentindo um pouco de canseira já. Eu não sou médico, sou um leigo, mas dentro de mim eu percebo. Isso vai influenciando em tudo, porque ele tem que oxigenar o sangue, ele tem que fazer um monte de coisa. E ele não faz. Essa função dele já está limitada. Essa doença, eu costumo classificar ela como uma bomba de efeito retardado. Você aspira o amianto hoje, você sobrevive às vezes até 15, 20 anos. Aí quando ela vem de você, dentro de você, que se Deus o livre pegar um mesotelioma, 2, 3 meses você vai embora, ela explode. Além da asbestose, quem é contaminado com amianto pode ter câncer de pulmão, laringe, ovário e um dos mais raros, que compromete membranas que envolvem órgãos. O nosso organismo, os organismos humanos, não tem mecanismos de defesa adequado contra produtos químicos, contra poeiras e contra fibras. Até 1940 não havia antibiótico disponível para a população no mundo todo. Tudo que significa exposição a poluentes químicos, e o amianto é um grande poluente químico, é uma fibra mineral, o nosso corpo, infelizmente, tem uma capacidade muito reduzida. Se você se expõe um pouquinho só, ele até consegue. Mas o amianto, até pouca exposição, pode dar um tipo de câncer que causa muita mortalidade, que é o chamado mesotelioma, que é um câncer principalmente da pleura, que é uma película que envolve os pulmões. As principais exposições com maior risco são
as exposições ocupacionais, quando a pessoa trabalha com produtos do amianto. Mas também existe exposição em casa. As pessoas às vezes estão numa escola, tem caixa d'água e telha, quebra, fica aquelas telhas quebradas no pátio de uma escola, ou no quintal de uma casa, ou numa revenda, uma venda, um comércio. Se você for nas periferias de grandes cidades, você tem comércio de materiais de construção. Você vai lá, tem caixa, às vezes, de amianto ainda. Hoje está proibido no estado de São Paulo, mas eu não sei como é que se a venda foi totalmente, porque os produtos são feitos no Brasil e vendidos ainda. Você vê caixas d'água e tampas e tubos e etc. quebrados no chão. Os filhos dos proprietários, amiguinhos, brincam com aquilo. Ou se você mora perto de uma construção civil que está sendo construída ou demolida, que tem produtos de amianto. As pessoas que estão nas casas vizinhas recebem pelo vento a poeira com essas fibras. O amianto, provavelmente, depois do cigarro, é o produto químico, isoladamente, que causa maior quantidade de diferentes tipos de doenças, diferentes tipos de cânceres e diferentes tipos de doenças. E a fibrose pulmonar, que é chamada asbestose, não tem cura, não tem medicamento. Existem outras doenças que você toma imunossupressor, uma série de medicamentos e controla. Neste caso, não, porque a fibra foi inalada, ela está lá no pulmão aprisionada e ela fica perpetuando a inflamação. Não é um vírus ou uma bactéria que entrou e o corpo matou, porque aquilo ninguém não consegue. O amianto é indestrutível. Então, o nosso organismo, as células jogam enzimas para tentar digerir e não consegue. E ele fica lá perpetuando ao longo da vida aquela inflamação. Por isso que pessoas que se expõem ao amianto hoje, param de se expor, podem desenvolver a doença 5, 10 anos depois, porque a fibra ficou lá no pulmão, ela vai reagindo e de repente a doença aparece. Desde janeiro de 2008, em todo o estado de São Paulo, a Lei 12.684 de 2007 proíbe o uso de produtos, materiais e artefatos que contenham fibras de amianto na sua composição. Ainda assim, empresas burlam a lei e usam minério resistente e barato, também em brinquedos, materiais escolares e eletrodomésticos. Deputado Marcos Martins, vamos falar da oportunidade da discussão desse tema. Já visto que o amianto está banido, mas ele, ao que parece, ainda está no meio da sociedade, está aí no nosso convívio diário. E se não, por produtos novos, fabricados, num passivo que ainda a gente vai conviver com ele por muito tempo, não é? Sim. Acho que a criação da lei foi uma ação importante para o estado de São Paulo. Eu acredito que mais do que para o estado de São Paulo, mas também para outros estados e para o país. Passou a ser uma referência, um indicador, se tornou público um problema que não era praticamente dito. Sim. A população não tinha conhecimento. E agora a população passou, pelo menos, a ter ouvido já dizer que o amianto é um produto ruim, é nocivo, é cancerígeno. E a população passou a ouvir mais esse produto que, conforme a representação aqui apresentada pelo ex-trabalhador da Eternit, ele dizia que eles escondiam o amianto. A pessoa morria de qualquer coisa, menos o amianto. Escondia, era o cigarro, escondia da população o amianto. Diziam que a pessoa fumava, mas a pessoa que nunca tinha fumado acusava de ter fumado, por isso que a pessoa estava contaminada. Sim. Então, isso foi importante. Agora, nós temos uma caminhada longa ainda pela frente, que é o banimento com aquilo que já estão instalado, Sim. que existem já o Mas passivo. pela durabilidade do produto, né? Isso. 50, 70 anos, ele vai conviver com a gente por muito tempo ainda. E pior que isso, né, deputado? A gente vai até conversar com seus convidados aqui, mas é o fato do descarte, né? Que não ser apropriado, ou seja, pior do que a manipulação em si pelo trabalhador, talvez seja o descarte inadequado, né?
Sim, nós conseguimos apresentar um projeto complementando a lei Sim. de nossa autoria que proíbe o uso do amianto para tratar dos descartes. Sim. Mas isso a gente vai falar ao longo deste programa. Sim. Obrigado, deputado. A doutora Célia Regina, o Ministério Público está atento à questão. Fale para a gente a quantas anda, digamos, a relação que existe. Porque quando fala que o amianto está banido, talvez a fabricação, mas a gente sabe que o país é grande, as nossas divisas aí com outros estados. Do jeito que existe a guerra fiscal, não é difícil que alguém de Goiás coloque o seu produto aqui até em condições melhores, mais baratas, vamos dizer assim, do que os produtos fabricados, digamos, com outros materiais que não o amianto. A visão que tem o Ministério Público do Trabalho no tocante a esta questão do amianto. Bom, o Ministério Público do Trabalho tem como sua meta prioritária a saúde do trabalhador, né? Nós Sim. temos uma coordenadoria nacional, que é a CODEMAT, Sim. Coordenadoria Nacional de Defesa do Meio Ambiente e do Trabalho. E o banimento do amianto e lidar com o passivo do amianto, como foi dito já, é uma das prioridades, é um projeto nacional do Ministério Público. No âmbito do Estado de São Paulo, nós temos muito orgulho de ter essas duas leis que conseguiram o que nós precisamos fazer em termos nacionais, que é banir o uso do amianto, porque não há limite seguro do uso do amianto. E a nossa Constituição garante com total prioridade a dignidade do trabalhador, né, a valorização do trabalho humano, o direito à saúde e a sadia qualidade de vida, que é totalmente incompatível com o uso do amianto em qualquer setor da atividade econômica. Então, o Ministério Público do Trabalho, desde 2012, tem um projeto nacional, que é o projeto de banimento do amianto. E dentro deste projeto, nós criamos grupos de trabalho de procuradores, tanto para mover as ações necessárias para a saúde do trabalhador e para reaver o que o trabalhador teve de prejuízo nesse passivo aí, Sim. como também para fazer o intercâmbio com as outras áreas da sociedade. O Legislativo é um apoio muito grande para a causa, e a ABREA, com as Sim. outras entidades Covisa, CRST, Vigilância Sanitária Estadual, Municipal, porque só com essa articulação se é capaz de vencer essa luta contra o amianto, que não há limite seguro de uso do amianto. Aliás, bem colocado, limite seguro de uso, e quando se fala que o amianto brasileiro, o branco, né, o crisotila, que é o nome técnico, não oferece perigo, tanto é verdade que ele ainda continua aí nas linhas de produção, de telhas, caixas d'água. O que falar desse produto e se o consumidor também pode ajudar fazendo a sua escolha consciente? Sim, o amianto, na verdade, é um problema de saúde em geral, né? Porque, como já foi falado também, ele afeta prioritariamente o trabalhador pelo número de horas que está exposto, né? Pela continuidade da exposição, mas ele é capaz de afetar até uma escola que esteja guarnecida com produtos de amianto e, de repente, se descobre professores e alunos com doenças gravíssimas relacionadas à exposição ao amianto. Então, e a gente tem relatos também na literatura médica de esposas, né, de trabalhadores, sim, que ao lavar o uniforme, ou de filho de trabalhador que ao entrar em contato com a roupa do trabalhador que chega do trabalho, aspira a fibra, e uma pequena exposição já é suficiente para um grande problema de saúde. Pequena, né? Não existe qualquer limite. Exposição, se fala. Exatamente. E como é uma doença que ela demora para se manifestar, ela pode se manifestar em até 30 anos, alguns falam até 50 anos, para se descobrir um câncer ou uma fibrose progressiva, é muito complicado, né? Porque a gente pode, no Brasil, por exemplo, ainda ter muitos casos que vão aparecer, inclusive, a um passivo, né? Sim, bem antigo. Não foram diagnosticados ainda. Nem diagnosticados, e também era sonegado do trabalhador o direito à informação, né? Sim. Enquanto no mundo inteiro já se conhecia os malefícios, né? O produto cancerígeno, amianto de qualquer tipo, inclusive o crisotila, de serpentina, né? Sim. Que se fala. Então, e aqui não, aqui se sonegava a informação. Em muitos países é a economia periférica, né, que se fala, se não se faz mais uso nos países
que já descobriram e se exporta às fábricas. Mas no Brasil ainda se usa largamente, se pode falar, esse tipo de fibra. E é importante que se diga que a produção continua, né, em outros estados, mas alcança aqui os limites paulistas, apesar da lei e do banimento. Ainda temos alguns casos de comércio, né, por exemplo, e a gente tem ações para ressarcimento, né, recomposição dos danos causados pelas fábricas que inclusive de maneira difusa, porque a gente está falando da fábrica, a fábrica fecha em São Paulo, mas na verdade ela se pulveriza, ela coloca uma unidade em Manaus, outra unidade em Goiás, outra em Minas Gerais, fica até mais difícil a fiscalização do Ministério Público do Trabalho. Sim, mas nós atuamos nacionalmente, o Ministério Público do Trabalho, ele é federal, né, especializado, nós temos procuradores em várias regiões e, como eu lhe disse, nós temos grupos de trabalho de pessoas especializadas que então socorrem os colegas nos estados para convencer sobre a necessidade de banimento do amianto. Sim. Eliezer, vamos falar da Abreia. Foi citada aqui já no programa, fale do papel da entidade, como ela nasceu e o que ela tem feito, não só pelos seus associados, e inclusive também divulgando. A gente falou aí sobre casos de câncer. O Brasil tem uma estimativa agora para 2016, segundo o Instituto Nacional do Câncer, são 600 mil casos que devem acontecer este ano no país, dentre eles alguns relacionados aí a esse produto, a essa fibra. Tá bom, Jorge. Primeiramente, até agradecer e parabenizar a TV Assembleia, porque não é a primeira vez que vim aqui falar de amianto. Eu não tenho dúvida de dizer isso aqui no programa, que todo esse trabalho que tem feito de divulgação, principalmente na mídia televisiva que entra mais na casa das pessoas, é que ajuda mais a divulgar isso. E a TV Assembleia está de parabéns, porque tem ajudado muito a gente. Nós já viemos, não sei quantas vezes, mas mais de 5 vezes já viemos aqui falar de amianto. E geralmente, cada vez que a gente fala de amianto, alguém está ouvindo isso e está tomando cuidado com esse produto cancerígeno, né? A mídia em geral não dá essa atenção? Não. A mídia, se fosse assim, não ia ter acabado com o amianto. É mais as televisões mais alternativas, documentário de sindicato que nos apoia, o movimento social também. Esse geralmente dá. E quando tem algum evento fora, em Santa Catarina, às vezes no Paraná, na Bahia, no Recife, que a gente está presente, geralmente a mídia costuma dar ali alguma importância a isso. Depois, geralmente não é muito divulgado. Esse silêncio é providencial, haja vista que as empresas são grandes anunciantes? Esse silêncio ele ajuda muito a empresa, nós não ajuda nada, só atrapalha. Infelizmente. Então é assim, a Abreia, ela nasceu pela irresponsabilidade das indústrias e do poder público da época, que geralmente muitas pessoas sabiam disso, mas ninguém falou nada. Esse senhor que antecede, que começa o programa aqui no vídeo, o Doraci Mojan, nós éramos, eu e ele mesmo da CIP no mesmo ano ali na Eternite, e a gente discutia tudo que era doença de saúde relacionada ao trabalhador, mas nunca ninguém falou que ia entrar cancerígeno ali para nós. Então, você vê, eu tenho esse diploma até hoje da CIP, que foi um trabalho até bom que a empresa fez, que eu aprendi muita coisa, mas o prioritário, que era o ambiente, ninguém falou nada. Então é isso, a gente trabalhou ali, deu praticamente a vida pela fábrica. A empresa era muito boa para você trabalhar, né? Sim. Foi a maior fábrica da América Latina, uma das maiores do planeta até, né? Então isso, hoje Osasco tem um título de cidade do câncer, justamente por causa do amianto ali, porque teve a Dona Freca, uma empresa também que trabalhou com esse produto, manipulou aquilo ali, mas foi menos, né? Então a Abreia, ela nasceu 14 anos depois que eu já tinha saído da fábrica, 2 anos depois que a fábrica tinha fechado, né? A gente começou a correr atrás disso. E tem um fato interessante na organização da associação. A Eternite em Osasco, está comprovado hoje, foi a empresa que mais trabalhou parente. Então ela trabalhava do sobrinho ao avô. Famílias inteiras contaminadas. Inteira. Tem família lá que trabalhava mais de 15 pessoas da própria família. Então, isso hoje, eles faziam isso para poder esconder o passivo. Mas para organizar a associação também nos ajudou, porque ficou fácil ter contato com as pessoas. Num espaço de 4 meses de discussão com os trabalhadores, a gente estava reunindo na média 400 trabalhadores ali em Osasco, né? O Marco lembra muito bem disso, que ele começou isso conosco. Então a gente, não foi muito difícil.
Agora, o difícil é você não ter recurso, a entidade filantrópica sem fim lucrativo, é diferente do sindicato que tem seus valores, a gente não. E você tem de trabalhar com a ajuda de todo mundo, né? Mas eu acredito que a gente fez, infelizmente, o produto cancerígeno, a doença não tem cura e mata mesmo, isso está mais que provado, mas eu acredito que nós fizemos um bom trabalho, né? Hoje, eu até queria dar esse testemunho aqui, porque é importante falar isso. Hoje, na produção das fábricas, não se fabrica mais caixa com amianto. No Brasil, lugar nenhum. Lugar nenhum. No Brasil, não fabrica mais caixa de amianto. Hoje são placas. São placas. Né? Telhas também? Não, telha está fabricando ainda. Sim. E o setor automotivo, pela informação que eu tenho do Sindicato Metalúrgico, que tenho referência do companheiro Clemente, que é da área da saúde, ele está reforçando isso conosco, que no setor automotivo também não tem mais. Se tiver alguma coisa muito longinho, por exemplo, dos centros urbanos, alguma oficina pequena, mas a maioria não está trabalhando mais. Não está fabricando mais nada com amianto no setor automotivo. O senhor citou uma empresa, mas as concorrentes já produzem os mesmos produtos, caixa d'água, telha, sem o amianto, ou seja, elas buscaram um nicho de mercado, até porque o produto está banido em mais de 50 países no mundo. Mais 68 países, mais 68 países no mundo, ou seja, o diferencial era produzir aqui sem o amianto também. Eu já vi que o mercado aí é nacional grande, né, para esse tipo de produto, porque essa outra empresa insiste em produzir com amianto. Então, aí é que é importante. E tem um fato interessante no negócio da indústria automotiva. Sim. Quando começou a discutir o banimento do amianto no Brasil, como a Europa tomou a iniciativa de banir primeiro lá, até o veneno veio de lá, depois me baniram primeiro, sim. Ficou difícil a exportação, principalmente os carros daqui do Brasil para lá, não podia ir com componentes que tinha amianto, porque lá não existe mais. Então esforçou as empresas a procurar o produto alternativo, Cobrec, Lonaflex, as empresas tudo paradas, que era empresa grande. Ainda é, né? Mas trabalha sem amianto hoje. Mas trocaram o produto. Né? Lonas e pastilhas. Lonas e pastilhas, isso. E os trens, por exemplo, do subúrbio, que a maioria também é aqueles freios de trem era de pastilha de amianto, hoje também não fabrica mais, né? Então, a última fábrica foi a Cubota, que era de Mogi das Cruzes. Mas em São Paulo ainda tem alguma fábrica que produza com amianto? Eu estou aproveitando aqui a oportunidade de conversar. Tem 2 fábricas produzindo, mas geralmente está com dia contado. Inclusive a Infibra já anunciou, vai parar no começo de 2017, não vai fabricar mais. Por que esse mineral que era tido como mágico virou o vilão? E quanto tempo a gente tem que suportar? Porque parece que alguns produtos ainda precisam desta fibra do amianto. Eu lembro aqui aquele envelopamento, aquela roupa especial que se usa para fazer, para bombeiro, né, por conta do calor, e mesmo esses que fazem inspeção de linhas de alta tensão, as roupas são de amianto, ou seja, durante muito tempo a gente ainda vai precisar desse produto. Parece que ele é, em alguns casos, insubstituível. Mas eu acho que essa roupa, se eu não me engano, essa roupa não está existindo. Já não existe. Sabe quem fabricava, que era o vilão dessa roupa no Brasil, era a Tia Dite, que é do Rio de Janeiro, que morreu 3 companheiros nossos lá, contaminada com amianto, uma com asbestose, no câncer de pulmão e outra com mesotelioma. Você vê o destino das 3. E geralmente, porque eu estou informado, a Tia Dite também parou de fabricar com amianto. Então, eu acredito que esses produtos já estão sendo feitos com produto alternativo. Sim. Eu não posso confirmar isto com certeza, mas por isso que era bom o doutor Fernando Frasquicá, sabe, já está sempre no Rio, mas eu tenho uma leve impressão, inclusive no dia 9, podemos estar lembrando disso aqui. Deputado, eu preciso perguntar, quando o Eliezer falou de Osasco como a capital, né? Eu preciso lembrar também as compensações que foram feitas. Se fecha a empresa em Osasco, demite-se todo mundo, se encerra ali aquele parque industrial. E como fica a questão da cidade? Como ela é compensada? O senhor tem uma luta de muitos anos, eu vejo inclusive nas audiências públicas, sempre trazendo possibilidades aí de se discutir a questão do amianto e as compensações, ou seja, centros oncológicos, parece que já tem um funcionando em Osasco, né? Sim, o centro oncológico, que é o tratamento de câncer para as pessoas contaminadas pelo amianto e outros, tem mercúrio, benzeno, e tem as mulheres também, o câncer de mama, de útero,
de mulheres também, e outros. Então, para esse tratamento na região toda, não apenas na cidade. Não só Osasco. Foi uma luta muito grande que nós realizamos por 6 anos. Um movimento para cobrar o governo do estado a implantação do Centro de Tratamento do Câncer. Que não é um hospital, diga-se de passagem. É um Não. centro de radiologia É, e de quimioterapia, é isso? isso. Não faz aí cirurgias. Sim. Então não é um hospital. É um complemento do ICESP. ICESP. Sim. Doutora Célia, o que falar também sobre a questão, se falou aqui do Rio de Janeiro, a senhora falou que o Ministério Público do Trabalho está irmanado em todo o país, porque fica fácil para uma empresa simplesmente fechar a planta industrial aqui em São Paulo, migrar para os limites paulistas, vamos para Minas Gerais, vamos para Extrema, Paraná, né, Mato Grosso do Sul. Então, é perceptível essa, digamos, manobra? A recomposição dos danos causados na comunidade, nós do Ministério Público, nós temos, o Ministério Público Nacional e do Trabalho tem feito um serviço bom nessa parte da recomposição dos danos causados. Os nossos termos de ajuste de condutas que nós propomos para as empresas infratoras e as nossas ações civis públicas, tem sempre um pedido que é a indenização do dano moral coletivo. O dano causado, a sensação de assinte no descumprimento da lei, digamos assim, para a comunidade. Então, nossas ações normalmente têm esse pedido, todas têm, e o termo de ajuste de conduta também tem. E esse valor do dano moral coletivo é destinado à recomposição dos danos na comunidade afetada. E então, é proporcional também, eu vi uma notícia aqui de uma indenização pedida no Rio de Janeiro de 1 bilhão. É isso mesmo? Nós temos ação com pedido de 1 bilhão aqui em São Paulo. Aqui em São Paulo? Que ainda não transitou em julgado, como nós dizemos. Ela está em trâmite ainda. Então, o judiciário pode acatar o pedido ou não, né? Então, essa ação está em andamento. Sim. Nós temos um caso muito famoso, que é o Shell BASF, lá da 15ª região, Campinas, sim, em que é o maior valor de dano moral coletivo, de danos, né, de indenização de danos do judiciário trabalhista. O judiciário trabalhista está muito atento às questões ambientais do trabalhador. Esse caso, o Shell BASF, ele é emblemático nesse sentido. Esse é de Santo Antônio de Posse? É isso, lá próximo de Campinas? É o Recanto dos Pássaros, o Recanto dos Pássaros, de Campinas. Exatamente. E esse dinheiro está se revertendo, como o deputado disse, para a comunidade em pesquisa médica e saúde hospital para as pessoas contaminadas. Sim. Então, essa possibilidade de recomposição de danos por via do Judiciário e do Ministério Público também é possível, e é bom que a gente fale dela, e o Judiciário tem acatado esses pedidos, né? E é importante para recompor essa sensação de impunidade, refazer esse sentimento de impunidade, destinando a verba para a própria comunidade afetada, né? Sim. Essa é própria da tutela coletiva que o Ministério Público faz. E as entidades sindicais também fazem, né? Elas também são legitimadas. Sobre tutela coletiva, a senhora vai falar daqui a pouquinho, viu? No próximo bloco sim, do Assembleia Convida, que volta em instantes. Estamos de volta no programa Assembleia Convida, hoje recebendo o deputado Marcos Martins, do PT, e os seus convidados. E eu perguntava no bloco anterior aqui para a Procuradora Regional do Trabalho, a doutora Célia Regina, sobre a questão do papel e como o Judiciário também tem aceito as demandas que alcançam a Justiça, porque se não houver uma pesada multa, se não houver, digamos, instruções muito fortes, muito pesadas, o que a gente faz é remanejar algumas empresas, tirando do estado de São Paulo ou dos nossos vizinhos aqui para outros lugares do país. O país tem um grande mercado, a área de construção civil tem uma fatia consistente aí do PIB do país. E como reordenar esse sistema de maneira tal que o trabalhador não seja prejudicado? Porque quando se fala que vai fechar uma empresa, ainda mais em tempos de crise, com 11 milhões de desempregados no Brasil, vira uma comoção, mesmo que essa empresa polua, mesmo que ela mate a longo prazo os seus trabalhadores. Então,
Jorge, aí a gente tem que lembrar que a nossa Constituição tem uma opção muito clara, né, pela sadia qualidade de vida. Todos temos direito à sadia qualidade de vida, diz lá o nosso artigo 225 da Constituição Federal. E que a valorização da livre iniciativa e do trabalho tem que se dar desde que garantida a dignidade do trabalhador. Então, o que está em curso, na verdade, é uma discussão da extensão dessa dignidade do trabalhador. Que tipo de emprego que a gente quer preservar? É o emprego lixo? É aquele que vai dar um mesotelioma agressivo, vai matar a pessoa depois da descoberta em 2, 3 meses? Então, assim, eu acredito que ninguém vá para um emprego calculando que pode morrer de uma doença desse tipo, ou pegar uma fibrose, porque não é qualquer agravo da saúde. O amianto causa... É aquele permanente, é aquele que vai... Sim, ele vai enrijecendo o pulmão, a fibra é resistente, é por isso que a indústria gosta dela, mas é essa resistência dela que nos causa essa fatalidade, né, da fibrose ser progressiva, e nossos familiares também correndo riscos. Quer dizer, então, assim, não queremos, será que queremos empregos, né? A nossa Constituição diz que não, né? Nós temos direito à saúde, artigo 196, temos direito à proteção do meio ambiente, nele incluído o do trabalho, artigo 200 da Constituição Federal. Então, assim, meio ambiente do trabalho não é só o boto cor-de-rosa, é o trabalhador, nosso sistema é voltado para a pessoa, né, humana. E as empresas precisam se interessar por isso, né? As empresas têm que, e elas estão paulatinamente se conscientizando, a nossa atuação tem mostrado... Algumas, inclusive, estão fechando as portas. Então, acabou de ser firmado, você comenta de São Paulo, nós temos essa honra de ter essa legislação estadual maravilhosa que nos equipara aos melhores países, mas nos outros estados os nossos colegas também têm se articulado, porque é uma questão constitucional, né? Essa sadia qualidade de vida, que ultrapassa barreiras. E nós temos que lembrar que o Brasil é signatário de convenções da OIT, que falam do direito do trabalhador ao melhor estado da técnica. Então, nós já sabemos hoje que o amianto faz mal e ele pode ser substituído. Então, o trabalhador tem direito ao melhor estado da técnica. Então, temos sim que banir o amianto. E nós somos signatários da Convenção 162, que apregou essa revisão constante da legislação, e nós temos que adequar a nossa legislação nacional, mas enquanto isso não acontece, não sei se as pessoas sabem, mas tem uma ação direta de inconstitucionalidade em cima da lei federal, que é a 9.055, que é de autoria da Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho e da Associação dos Magistrados Trabalhistas, justamente porque entendemos que a lei federal está em dissonância com a Constituição Federal e com as convenções da OIT, que são sobrelegais. E os colegas, então, nos outros estados têm feito esse convencimento pelos instrumentos que o Ministério Público tem. Nós temos os termos de ajuste de conduta, as audiências públicas, nós temos as ações civis públicas. E recentemente, até em Santa Catarina, uma grande fabricante já se comprometeu em acordo, né? Você vê que é acordo, a empresa compreendendo, né, da necessidade de se livrar e já se comprometeu perante o Ministério Público. Inclusive com prazos para mudar? Sim, com prazos até o final de 2016 e rever todo o passivo também. Então, é um grande acordo esse da 12ª. E o comércio também está fazendo acordo com o Ministério Público para esclarecer a população, né, que o comércio também não está fora dessa discussão, né? É a cadeia, né? É a cadeia, faz parte da cadeia. É qualquer exposição, né? E o outro problema que ocorre é o reflexo na saúde pública. Que ocorre, isso acaba, as empresas acabam transferindo para os governos, para o poder público e para a sociedade como público, todo, a saúde pública. E que isso é um absurdo, além de ter sugado o trabalhador. A família dele, os vizinhos. Depois joga para o sistema público de saúde e para, muitas vezes, a aposentadoria precoce, né, no caso do trabalhador. Né? E o poder público também tem que se responsabilizar também na saúde. Eu preciso ouvir do Eliezer sobre a visão que se tem do Brasil, que ainda produz, no caso, o amianto, e a Abrea, que tem seus congêneres, né, no Canadá, França, tem muitas entidades que são similares, inclusive sobre os expostos ao amianto. O Brasil é tido ainda como o quintal do mundo nesse ponto, ou seja, ele produz aqui, vende aqui e talvez até exporte ainda?
Olha, Jorge, a sua pergunta é fundamental, porque, na verdade, a luta contra o amianto hoje, ela se tornou um parâmetro, assim, por exemplo, internacional. Quer dizer, não está só em São Paulo e nem em Osasco. A Breia, hoje nós estamos... A palavra conectar hoje está muito na moda. Sim. Estamos conectados ao mundo inteiro. A doutora Fernanda Janara estava na Holanda discutindo amianto, chegou onde que o pai estava muito mal. Mas ela veio antecipou a vinda, mas ela estava lá em nome da Breia fazendo esse trabalho. Então, a gente está conectado com todo esse movimento nacional e internacional. Agora, o grave do Brasil é como que aqui a fiscalização é muito frágil. O que acontece? Através do Ministério Público está batendo muito forte, ajudando muito nessa luta, né, para acabar com isso. Um trabalho importante. Até parabenizar a doutora Regina, você, o doutor Luciano, Márcio, o pessoal da 5ª região ali de Campinas, o trabalho que vocês têm feito para ajudar a acabar com isso, que isso é importante. Agora, ainda existe ainda, Jorge, por exemplo, a China exporta do Brasil, o Brasil exporta para a China fabrica com amianto e manda o produto já manufaturado para o Brasil. Isso é um problema muito sério, porque você não tem como fiscalizar isso. Porque eles trabalham com empresinha pequena, às vezes até um escritóriozinho dentro de uma casa, para poder passar esse produto, fica até difícil você encontrar. Tá? Tem feito um trabalho para poder inviabilizar isso, mas não está fácil. Agora, aqui no Brasil, eu acho que com toda a dificuldade do movimento contra o amianto, e aí parabenizar todo um trabalho coletivo do movimento de alguns políticos, no caso do Marco, alguns vereadores de algumas cidades que já aprovou lei, outros estados já aprovou lei, como Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Mato Grosso, Minas Gerais tem uma que é aprovada com 10 anos para valer a lei, mas aprovada. Santa Catarina o Paraná está pronto para aprovar a lei lá contra o amianto. Então o movimento está fazendo com que a nível nacional isso vai fechando. Sim. Vai fechando. E aí a gente dá uma importância, por isso que eu acho fundamental a ideia do Ministério Público de fazer esse evento no dia 9, né? Falar um pouco disso, porque a nossa sorte, como São Paulo, todo mundo concorda com isso, que é o pivô da economia do Brasil, a maior fábrica está aqui, o maior PIB está aqui do Brasil. Então, também ajudou a organizar mais aqui. Essa lei do deputado Marcos Martins, que proibiu no estado de São Paulo, ela hoje é uma referência nacional e internacional. E essa lei, ela está ajudando muito, porque hoje, por exemplo, posso até adiantar aqui, doutora Regina, a gente andou fazendo pesquisa em alguns depósitos. Uma grande parte de depósitos que vendia com material com amianto já está vendendo esse amianto. Mas né? As pessoas conseguem, Eliezer, diferenciar o que tem e o que não tem? Geralmente o consumidor tem aquela atitude de comprar o mais barato, o que lhe cabe no bolso. Então ele não vai ficar perguntando se tem amianto, se não tem amianto. As pessoas acreditam que ele foi banido e se ele precisa repor uma telha que se quebrou depois de um temporal, uma chuva de granizo, você acredita que ele vai procurar a telha? Você me está pedindo uma informação que aconteceu hoje comigo. A minha vizinha está trocando o telhado e falou assim, mas comprou um galvanizado, outra telha. Você com a amianto está mais barato, pensa bem. Falei, pelo amor de Deus, eu não faço um negócio desse. Mas ela comprou porque na verdade também não tinha informação, né? Sim. Agora, porque na verdade é mais barato mesmo a telha de amianto. Mas o pessoal que já estão comprando e os depósitos que estão vendendo 100, porque algumas regiões de São Paulo, falando mais de São Paulo, cada lei aqui, por exemplo, posso até citar alguns exemplos aqui, na região de Campinas, ali pega, por exemplo, Concha, Porangaba, Tatuí, aqui região de São Bernardo, do ABC, a venda com amianto está bem menor do que antes, que outros locais, porque a vigilância sanitária e o SERES fazem um trabalho melhor nessas cidades. E como se faz o chamamento para o comércio, principalmente esse da periferia? É importante que se diga que a população está ali muito próxima. Não estou falando das grandes redes, né, que vendem materiais de construção. Essas talvez até instruam o seu cliente que aquele produto não tem o amianto, mas é esse que compra mais barato, que vai repor em geral, às vezes não vai nem construir
mas vai fazer uma reposição. Isso é importante que se diga. E mais, ele fica preocupado, tudo bem, eu não vou trocar uma telha, eu vou trocar o telhado inteiro. E o que eu vou fazer com as telhas remanescentes? Aí a gente vê nas imagens aqui atrás, no telão aqui com o deputado, aquelas telhas abandonadas na calçada ou dentro de uma caçamba de entulho. Tem dois problemas, porque ele está comprando para repor um produto que está tirando cabeça de amianto e está expondo, por exemplo, o que ele está tirando para a população. Esse é o risco. Cria dois problemas, né? Dois problemas. E aí, é bom que se diga, né, Marcos, que a gente tem lutado muito e continuamos lutando, porque, sabe, Jorge, o passivo que já está aí, os telhados que estão sendo tirados, as prefeituras vão ter de assumir isso. Não tem alguém que possa assumir isso. Porque você vai tirar uma telha, eu vou tirar uma telha, eu vou pagar um card para poder ir para aterro especial, que não tem a mínima condições. Então, aqui em São Paulo tem os ecopontos, né, que se pode levar até 100 quilos. Mas que ainda está meio... O Marcos pode falar melhor, né, Marcos? Mas não recebe amianto, não recebe amianto. Não sei como é que está isso, né, Marcos? Eu sei só de São José dos Campos. E tem um local mas São José dos tá Campos, isso. Em Tremembé, por exemplo, já tem aterros. Tremembé é um aterro especial para isso. Mas imagina, quem vai tirar uma telha em Osasco e levar até Tremembé? Bom, vai jogar ela na primeira caçamba que encontrar. Por isso que a responsabilidade, ela precisa ser quem produziu. Sim. Mas aí já é a Política Nacional de Resíduos Sólidos, o princípio de logística reversa. Produziu, vai ter que dar a destinação final. Eu tenho que ouvir a doutora Célia Regina sobre isso também. Se as empresas têm respeitado, têm constituído grupos para monitorar, para vetorar onde estão os seus passivos ou não. A logística reversa, acho que a gente tem a lei aqui em São Paulo. Sim. Mas é óbvio, quem tem o bônus tem que ter o ônus. Então, se eu lucrei usando material, eu tenho que ser responsável. E ele é perigoso. Que é um outro princípio da lei da Política Nacional de Resíduos Sólidos, a Lei 12.305, que instituiu o princípio de poluidor-pagador. Polui tem que pagar. É desde a Lei 6.000 e pouco, lá, que é a Lei Nacional do Meio Ambiente, é que a gente sabe o princípio do poluidor-pagador, né? Quem poluiu tem que ser responsável também por recorrer. Mas nós vamos lidar por muito tempo com esse passivo, né? E ele é um produto perigoso, então, para transporte, para desmonte, e ele não pode jogar em qualquer lugar, tem que jogar no aterro específico, classe 1, lá, então, tem toda uma... Então, aqui em São Paulo, principalmente, a gente tem que fazer um trabalho de esclarecimento, porque nós temos hoje, o que a gente tem? Tem pequenos comércios... Sim. Com esses estoques, e o proprietário às vezes não conhece nada. Não conhece. Nem o proprietário do estabelecimento conhece. Ou sabe diferenciar uma telha de fibrocimento e uma telha que é constituída com fibras de asbesto. Porque a rotulagem, que é uma outra obrigação também, nem sempre é feita, como é determinado, que ali tem que ser um produto rotulado, anunciado. Mas não há interesse comercial em até escamoteá-lo, não permitir que as pessoas saibam que ali tem o amianto? Eu digo isso que por conta da controvérsia dos transgênicos também, aquele T num triângulo amarelo que causou, né, tanto de sabor. O que falar também do amianto, que hoje está aí, inclusive nesses produtos até hoje. Você está falando uma realidade, se o cara tem um depósito e tem com amianto, e o cara vai comprar e tem esse amianto lá e vai querer vender que amianto porque é mais barato. Ou até para fugir da fiscalização, ou seja, quanto mais rápido ele se desfazer daquela mercadoria, né? Por isso que existe essa preocupação permanente que nós temos trabalhado aí, ou pelo menos como conscientizar a população. Sim. Fiscalizar a lei, não? Para que a população também ajude ao poder público a cumprir a lei. Bom, então o deputado falou a palavra mágica aqui, poder público. O poder público tem feito a lição de casa? Quem constrói uma escola hoje, uma delegacia, um hospital, um CDP, cumpre a lei? Ou seja, coloca a placa, inclusive, nesse estabelecimento não foi usado nenhum produto que contém amianto, ou ainda não, deputado? Porque a gente cobra da sociedade e muitas vezes o próprio poder público não faz a lição de casa. Uma parte do poder público, do Estado, escolas, algumas têm colocado, mas é uma cobrança permanente, nós temos que investigar permanentemente para que eles cumpram a lei.
Porque se descuidar, não colocam placa, às vezes nem a lei Nem a coloca. lei. Tem as placas que falam da obra que está reforma, etc. Sim, sim. Fala do valor, essas coisas. Às vezes não fala, não faz cita. menção da lei. Fala o prazo que a obra vai ser feita, isso. o desembolso, quanto vai custar, Isso. mas não diz que aquela obra está imune, está livre de amianto. Então, por isso que nós temos essa outra lei aprovada agora, que a partir de 2016, de dezembro deste ano, as empresas precisam se responsabilizar Sim, pelo amianto sim. das A telhas. destinação final, né? O descarte. É. Aliás, vamos pensar, viu, Eliezer, em termos futuros. Se a gente não fizer esse chamamento para a sociedade, fica difícil. Seja o trabalho da Abreia, seja o Ministério Público do Trabalho, mesmo que capilarizado em todos os estados. Quer dizer, se o cidadão consciente não fizer a lição de casa, ou seja, se ele, na hora de comprar, não fizer a escolha consciente, o amianto vai ficar entre nós aí por décadas, por muito tempo ainda, é isso? Olha, isso é uma cobrança permanente, nós não podemos abrir essa guarda de forma alguma. Eu não tenho dúvida que as leis e o trabalho e inviabilizar produtos cancerígenos, o amianto, qualquer outro seja, a gente só vai conseguir isso através da informação. Isso aí, não tenho dúvida, né? Isso que você fala já é fundamental. Sim. Nós temos de fazer isso 24 horas por dia, né? Precisamos de estar fazendo os SERESTs, as vigilâncias sanitárias, tem esse evento do dia 9, que a doutora Regina, você, o Ministério Público, juntos estamos organizando, e tem essa incumbência de estar fazendo isso. Inclusive, chamar mais a responsabilidade, nós precisamos chamar mais a responsabilidade, inclusive, da vigilância sanitária no município, porque eles que têm a obrigação, Jorge, de estar fazendo mais essa cobrança. Agora, nós temos que cobrar eles para eles fazerem o trabalho deles. Se nós não cobrar eles, meu, tem vigilantes que nem sabem o que é amianto. Então, e ver a pessoa falar que ele é cancerígeno. Tem feito alguns trabalhos, tem feito muito seminário, muita discussão, por exemplo, muita audiência para discutir isso. Eu acredito que tenha surgido algum efeito, mas ainda é pouco, tem que fazer mais. É muito lento. Tem uma semana de conscientização todo ano, né? Sim. E Osasco faz essa semana de conscientização, uma semana não coloca a barraca e fica lá distribuindo, falando, conversando com a pessoa. É importante, mas ainda tem gente em Osasco que está bonito entendido, que nem sabe que é mente, nem cancerígeno. Considerações finais, Eliezer, o que faltou dizer e importante desse esclarecimento que é feito aqui pela TV Assembleia SP. Olha, consideração final, mais uma vez, agradecer o espaço e o trabalho permanente aqui para falar do ambiente na TV Assembleia. O Ministério Público, né, que a nível nacional, o doutor Luciano viajou com nós 7 dias para a Europa para discutir o banimento de amianto. Então, a gente deve muito e agradece muito vocês. Eu diria para vocês, eu acho que hoje, nas considerações finais, é o seguinte: o amianto no Brasil, se parar a luta, eu acredito que não viabiliza, mas tem que continuar a luta para acabar com ele. A luta é permanente, né, Eliezer? Permanente. E outra coisa, o nosso trabalho, ele é para a futura geração, porque quem está contaminado com amianto não tem volta. Ele pode até morrer numa outra coisa, mas geralmente ele está condenado, o risco do amianto, a vida dele está condenado a morrer com uma asbestose, Sim, ou com um câncer de pulmão. Eu, principalmente, vivo esse risco permanente, né? E todos nós vivemos. Então, e a população que morou perto dessa fábrica também vive. Então, é uma luta permanente para acabar com isso, porque a futura geração não venha sofrer os males desses produtos cancerígenos. Ok, muito obrigado. Doutora Célia, o que faltou dizer? Agradecer a oportunidade, porque o Ministério Público tem seus instrumentos legais de ação, judiciais, extrajudiciais, mas o importante, como foi dito, é a informação, né? A gente tem que divulgar os malefícios do amianto, o estágio da nossa legislação, que tem que mudar, se aperfeiçoar. Então é muito bom ter estado aqui hoje. A gente não vivencia isso também, ou seja, leis modernas, mas às vezes a aplicação da lei, ou seja, ela está par e passo com o restante do mundo, mas a aplicabilidade dessas leis ainda... Bom, eu já tenho 20 anos de Ministério Público, eu sou do trabalho, eu sou otimista, eu já vi mudar, a gente já evoluiu, o Judiciário está consciente hoje, o próprio Tribunal Superior do Trabalho tem um programa de atenção à saúde do trabalhador. Então esse é o bem difuso por
por essência, né, a sadia qualidade de vida, e é muito bom poder trabalhar protegendo esse bem. E esse programa faz exatamente isso hoje. Parabéns e sucesso na sua empreitada, doutora. Seu agradecimento aos convidados, deputado. O que falta dizer? Eu acho que é extremamente importante retomar aqui o que o Eliezer, nosso convidado, que é o presidente da ABREA, falou aqui, da próxima geração. Nós temos uma preocupação. A próxima geração não seja contaminada pelo amianto. Porque a quantidade de pessoas, não só com amianto, outros produtos químicos, que as pessoas foram contaminadas, esses são irreversíveis. Sim. No caso do amianto é irreversível, né? Mas nós não queremos que a próxima geração, nossos filhos, nossos netos, enfim, não sejam contaminados de um produto que tem como evitar, Sim. que precisa ser evitado. E que o poder público, as empresas precisam ter a responsabilidade de assumir isso daí também. Ajudar, porque quando eles falam de saúde, do meio ambiente, de vez em quando eles falam isso, fazem umas propagandas. Não pode ser só uma plataforma, uma propaganda, mas né? Preciso pôr em prática isso também e ajudar o poder público a impedir que tantas pessoas tenham morrido de câncer, e tem aumentado muito as pessoas que surgem de câncer, que precisa também o poder, as empresas, produtores principalmente, os vendedores, Sim. nos ajudar nessa caminhada, que isso é uma luta de todo mundo. Não é apenas da vítima aqui, da ABREA, não é do Ministério Público Federal, do deputado. É de toda a sociedade, deputado. É de toda a sociedade. Tá, ok. E nós precisamos continuar pedindo para que a população não use, não compre nada que tenha amianto. Amianto é cancerígeno, mata, não tem controle seguro. Parabéns, persevere nessa causa. Muito obrigado, deputado. Obrigado aos convidados. Obrigado vocês. A Assembleia Convida fica por aqui. Muito obrigado por sua audiência. Até a próxima oportunidade. Obrigado.